Diante de um texto da palavra de Deus, o qual é sequência do que nós já temos observado nos capítulos anteriores do livro do profeta Amós. Nós temos observado, temos visto como Deus estava insatisfeito com o povo de Israel, que era o seu povo. O povo prestava culto, ia aos locais de adoração, mas não caminhava na direção de Deus. Cada dia mais, e quanto mais o povo ia para os locais de adoração, mais o povo transgredia contra Deus. Isso aconteceu, meus amados, porque aquele povo lá, no Antigo Testamento, eles haviam divorciado a religião da vida. Vida prática e vida espiritual estavam divorciadas na prática daquele povo, daquela nação. Eles pensavam assim: olha, na igreja a gente é uma coisa, no dia a dia a gente é outra. Lá na igreja a gente canta, ora, louva, ouve a pregação, mas quando é na segunda-feira a gente vai trabalhar e aí a gente não precisa olhar essas coisas. A gente pode viver de qualquer jeito, a gente pode trapacear, a gente pode enganar, a gente pode mentir, a gente pode fazer coisas que desagradam a Deus, mas não tem problema. O importante é que domingo a gente vai para a igreja de novo e lá a gente se acerta com Deus e está tudo bem. Era mais ou menos isso que o povo fazia, era mais ou menos essa a realidade daquele povo. Mas observe, amados irmãos, por mais que aquele povo estivesse indo aos lugares de adoração, por mais que aquele povo estivesse cultuando, prestando culto a Deus, Deus estava insatisfeito com o culto que eles prestavam a Deus. Deus não estava com aquele povo, porque eles estavam mergulhados numa vida de pecado. E observe, amados irmãos, a Escritura nos ensina, nos mostra que Deus honra aqueles que o honram e desmerece aqueles que o desprezam. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 diz: porém agora diz o Senhor, aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. A Bíblia nos diz ainda que Deus se volta contra aqueles que se voltam contra Ele. Malaquias, capítulo 3, verso 7, ele diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se volta para aqueles que o buscam. O apóstolo Tiago, no capítulo 4 de sua carta, do verso 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se você honrar a Deus, Deus estará com você. Se você buscar a Deus, Ele se chegará a você. Se você se achegar a Deus, Ele estará com você. Mas a Escritura diz que aqueles que desprezam a Deus serão desprezados por Deus. Portanto, amados, o texto que nós estamos observando, o texto do profeta Amós, tem muito a nos dizer nessa noite. E o nosso objetivo aqui não é outro, senão atentar para o que nos ensina a palavra de Deus. Eu quero apresentar o texto, apresentar o que esse texto ensina
E aqui, todos nós, juntos, extrair lições para nossas vidas. E, em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós devemos observar que na vida daquele povo havia muita religiosidade, mas não havia vida de comunhão com Deus, vida de obediência a Deus. Observe na sua Bíblia, capítulo 5, verso 21. Na medida do possível, permaneça com sua Bíblia aberta, para que você acompanhe conosco. O texto diz: aborreço, é Deus que está falando, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não tenho nelas nenhum prazer. Deus está falando aqui do ajuntamento, dos momentos em que o povo se ajuntava para prestar culto. O verso 22 ele diz: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas. Verso 23: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Ele diz aqui das tuas liras. Observe, amados irmãos, o primeiro princípio que nós precisamos extrair de um texto como esse é que a vida precede o culto. Aquilo que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia, vem primeiro. Primeiro Deus se agrada da nossa vida, para que depois Ele aceite o nosso culto. Você lembra que Deus se agradou de Abel e recebeu o seu culto, mas Deus rejeitou Caim e, consequentemente, rejeitou o seu culto. Quando Deus rejeita o culto de Caim, Ele já havia rejeitado a vida de Caim, as práticas, aquilo que Caim fazia no seu dia a dia. Tem outro exemplo muito importante na Bíblia, que nos fala da vida de dois jovens, dois homens, que eram sacerdotes, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles pensaram que, por serem filhos de quem eram, e por estarem próximos da arca de Deus, a arca da aliança, que representava a presença de Deus com aquele povo, eles pensaram que isso seria suficiente para livrá-los dos seus inimigos. Eles contavam com a presença de Deus com eles, mesmo vivendo em pecado, mas pelo motivo de serem filhos de sacerdote e consequentemente eles eram sacerdotes, a arca da aliança estava lá com eles. Eles então se firmaram nestas crenças que eles tinham, de que estava tudo bem, a gente pode viver de qualquer jeito. E nós, lá no livro do profeta Samuel, 1 Samuel no capítulo 4, nós vamos encontrar essa história, e nós vamos ver como aqueles dois homens foram rebeldes a Deus, mas eles confiaram que Deus estava fazendo vistas grossas para o pecado deles. E o que foi que aconteceu? Eles saíram para a guerra, desobedecendo a Deus, levaram a arca, achando eles que levando a arca, Deus estaria com eles. E o final da história é trágico. A arca foi roubada, eles morreram, e não somente eles. Diz o texto lá de 1 Samuel 4, 30 mil homens do exército de Israel pereceram. E diz o texto que ali a glória de Israel se foi. E para completar essa história tão trágica, Eli estava em casa esperando notícias. E quando as notícias chegaram,
Diz o texto que o choque de Eli foi tão grande, que de onde ele estava assentado, ele tombou, quebrou o pescoço e morreu. Com Deus não se brinca. O profeta Isaías diz que Deus estava cansado do culto que o povo oferecia. E sabe por quê? Porque havia iniquidade, pecado associado ao culto. Isaías 1, verso 11, diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. E ele continua: estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está dizendo: olha, o culto que vocês me oferecem não me agrada. Por quê? Ele continua no verso 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes em meus átrios? E no verso 13 ele diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a comunhão das congregações. E Deus agora diz: por que tudo isso? Por que ele rejeita esse culto? No final do verso 13 ele diz: não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O profeta Malaquias, nesse mesmo viés, nesse mesmo pensamento, ao ver o povo oferecendo a Deus um culto idólatra, e ainda pior, oferecendo a Deus o resto, a sobra. Eles ofereciam a Deus o animal manco, aleijado, aquele que não servia. Não nos esqueçamos que no Antigo Testamento o culto que se oferecia a Deus era com o sacrifício de animais. Eles ofereciam a Deus os restos, as sobras. E Deus disse, Malaquias 1, verso 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei a oferta da vossa mão. Porque o culto daquele povo era rebelde, era associado com iniquidade. E observe, amados irmãos, Amós aqui está dizendo ao povo: olha, vocês vão ao templo, vocês demonstram religiosidade, a religiosidade de vocês é muito grande. Festas solenes, assembleias solenes, grandes festas, grandes celebrações, grandes cultos, a gente poderia dizer grandes eventos. Eles observavam a sua religiosidade, estavam ali cumprindo o seu objetivo de oferecer a Deus sacrifícios, prestar culto. Como alguns dizem, estavam ali cumprindo suas obrigações religiosas. Porque, amados, para muitos, vir para a igreja é cumprir uma obrigação, cumprir um ritual. Eu vou à igreja, participo lá, dou uma oferta, contribuo, participo, escuto e saio com a sensação do dever cumprido. E saio pensando: fiz minha parte, cumpri com minha obrigação e agora eu vou viver minha vida. Para a semana eu vou lá de novo. Deus não recebe esse tipo de culto. Deus quer vida. Deus quer obediência. Deus quer que nós vivamos em um relacionamento sério e verdadeiro, em um compromisso sério e verdadeiro com Ele. Observe que os judeus, eles continuavam realizando os trabalhos, os cultos aconteciam, a igreja estava lá aberta e no templo acontecia os eventos, os encontros.
O culto deles era alegre, era cheio de festa, de entusiasmo. Observe o verso 23. Afaste de mim o quê? O estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Era um culto alegre, festivo, cheio de música. E observe, amados irmãos, havia muito trabalho, muita música, muita celebração, mas isso estava incomodando os ouvidos de Deus. E eu não estou querendo dizer aqui que nós não devemos cantar. Não estou dizendo aqui que nós não devemos cultuar a Deus. Deus se alegra com o nosso culto. Ele recebe o nosso culto. Mas Ele recebe o nosso culto, irmãos, enquanto nós estivermos cumprindo a sua vontade. Enquanto a nossa prática de culto não seja apenas o cumprimento de uma obrigação em uma religiosidade inoperante. A religiosidade daquele povo ali era uma religiosidade inoperante. Cultuemos a Deus. Devemos fazer isso. Devemos, irmãos, prestar culto a nosso Deus, louvor, honra, glória, cânticos espirituais, como nos diz a Escritura. Devemos nos ajuntar a louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com coração puro, sincero, como nós estudamos hoje pela manhã. O que Deus rejeita é um culto separado de uma vida de obediência a Deus. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz que o nosso culto deve ser um culto racional, um culto lógico, um culto coerente, um culto em que a nossa liturgia, ou seja, a palavra liturgia significa serviço, um culto em que aquilo que nós fazemos aqui, porque tudo aquilo que nós fazemos do início ao fim chama-se liturgia, serviço do povo a Deus, prestado a Deus. Os cânticos, as orações, as leituras, a pregação, a santa ceia do Senhor, que nós vamos participar daqui a alguns instantes. Tudo isso, amados irmãos, precisa estar em coerência, precisa ter consistência com a nossa vida. O simples fato de estarmos aqui, mas se não tivermos vida com Deus, não resolve o nosso problema. Não adianta apenas estar envolvido em atividades religiosas. Não importa a quantidade de vezes que a gente faz na igreja. Não importa a quantidade de cultos que a gente participa. Se não amarmos o nosso Deus com todo o nosso coração, como diz a Escritura, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, se nós não fizermos isso, se não obedecermos a Deus, se não amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, se todas essas coisas não estiverem de acordo em nossa vida, a gente pode até morar na igreja, isso não vai resolver o problema. Deus quer um culto e uma religiosidade coerente com a nossa vida. E aí é justamente isso aqui, amados irmãos, que traz o desgosto de Deus com o culto que era cheio de festa, cheio de celebração, cheio de empolgação. Observe, irmãos, Amós ele usa aqui algumas expressões fortes para demonstrar esse desgosto de Deus com o culto que aquele povo oferecia. Um culto animado, cheio de música, de festa, mas que Deus não se agradava. As expressões que Amós coloca aqui: aborreço, desprezo, não me deleito, não me agradarei,
não atentarei. E ele termina dizendo: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Agora observe, amados, ele nos diz que a justiça deve preceder o nosso ritual religioso. Verso 24: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Antes corra a justiça. Não se esqueça do que Deus vem dizendo a esse povo. Deus já falou sobre isso aqui muitas vezes nesse livro, nos capítulos anteriores. Aquele povo oprimia os pobres. Aquele povo destruía a justiça. E Deus está dizendo: antes corra o juízo, a justiça. Que vocês não oprimam aos pobres, aos necessitados. Que os líderes da nação sejam justos. Que os juízes da nação julguem com justiça, com equidade. Era essa a desaprovação de Deus. E aquele povo havia falhado quanto a esse respeito. Observe, amados irmãos, está pedindo aqui, exigindo retidão de vida. Deus não está preocupado com a abundância de rituais, com a abundância de culto. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, cuidado, para você não pegar o que eu estou falando e não interpretar mal. Não estou sugerindo que ninguém deixe de vir para a igreja. Nem estou sugerindo que não é importante e necessário para nós virmos aqui cultuar. Pelo contrário, nós precisamos estar aqui. Mas o ensino aqui é que quando chegarmos aqui, cheguemos com um coração puro, sincero e diante de Deus, uma mente purificada, contrita e em obediência a Deus e em amor uns aos outros, no cuidado uns com os outros. Justiça e retidão é o que Deus exige do seu povo. A prática religiosa sem uma vida transformada não agrada a Deus. Obediência é mais importante do que sacrifício. Foram as palavras que Samuel disse a Saul. Saul desobedeceu a Deus e estava sacrificando. Samuel chegou para ele e disse: não é mais importante obedecer a Deus do que sacrificar? Deus não tem prazer em sacrifícios quando não se obedece à sua palavra, quando não se obedece a Ele. Observem, amados irmãos, Amós diz aqui que Deus está mais interessado na obediência, na justiça. Ele está mais interessado nisso do que no serviço de culto que aquele povo prestava. E Amós diz aqui, no verso 24: corra o juízo como as águas. Corra em abundância. A ideia é essa. Corra o juízo como as águas. E a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, um rio que não seca, não pode acabar. A justiça e o juízo corram em abundância e não acabem, não terminem. Observe, amados irmãos, Amós está tentando aqui chamar a atenção daquele povo. A gente poderia dizer que Amós é uma espécie de reformador do Antigo Testamento, dos tempos do Antigo Testamento. O que é uma reforma? A gente, é claro, pensa aqui na reforma protestante. O que foi que a reforma protestante significou na vida da igreja? A reforma veio para ajustar aquilo que estava desajustado, aquilo que estava sem rumo, sem prumo.
Quando é que você faz uma reforma na sua casa? Todos nós fazemos isso. A gente constrói a casa e vai morar nela. Vai chegar um tempo que ela precisa de uma reforma. Significa que é porque sua casa não presta mais? Não. É porque com o passar do tempo o desgaste acontece e é natural, você vai reformando. E você vai fazendo o quê? Sempre reformando. Sempre reformando. Aliás, irmãos, esse era um dos lemas importantes dos reformadores na Reforma Protestante. Igreja reformada sempre reformando. Sempre estamos ajustando, alinhando. É isso que Amós está fazendo aqui. Amós está chamando aquele povo para que eles possam ajustar a sua vida, para que eles possam reformar a sua vida, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, para que eles possam se voltar para Deus. É isso, meus amados, que Amós está fazendo. E o tempo passou. Os tempos agora são outros. Nós não estamos vivendo lá no tempo de Amós, nem estamos vivendo também no tempo dos reformadores. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu lembrar de uma coisa. Os tempos passaram, mas os pecados são os mesmos. Sabe por quê? Porque a natureza pecaminosa no homem continua sendo a mesma desde Adão. E foi assim nos tempos do povo de Israel lá no Antigo Testamento. Foi assim nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo dos reformadores, no nosso tempo. A natureza pecaminosa, ela continua agindo no povo, na humanidade, nos homens, e continua levando os homens a pecarem contra Deus. E nós não estamos isentos disso. Amós estava reformando ali, chamando aquele povo para uma reforma, assim como os reformadores lá no século XVI o fizeram, assim como nós precisamos fazer hoje. Eu me lembro que quantas vezes o pastor Genival dizia: precisamos de uma nova reforma. Estamos num tempo em que nós precisamos de uma nova reforma. E quanto mais os dias se passam, mais nós precisamos de uma nova reforma. Como é que está a igreja evangélica brasileira hoje? Ela cresce em número, ela cresce, está dominando muitas áreas da sociedade já. Já tem gente com medo dos evangélicos, porque eles estão dominando. Na política, os evangélicos hoje são um grupo que chama muito a atenção. Os políticos correm atrás dos evangélicos, porque é um grupo muito grande. E quanto mais o tempo passa, vai aumentando o número de políticos evangélicos lá nos altos escalões do governo no nosso país. Mas você já parou para observar uma coisa? Quanto mais cresce o número de evangélicos, e quanto mais cresce o número de evangélicos nos altos escalões do governo, dos governos do nosso país, nos estados, nos municípios e também na instância federal, quanto mais aumenta isso, o que é que acontece? A corrupção tem diminuído? Não, ela continua crescendo. A desigualdade social tem diminuído? Não, ela continua crescendo. E Deus está batendo pesado nessa questão da desigualdade social no livro do profeta Amós. Ela continua crescendo.
A maldade, o pecado, a corrupção tem diminuído? Não, eles continuam crescendo. Alguma coisa está fora do lugar. Essa conta não fecha. Essa conta não bate. Alguma coisa está errada. Porque, amados irmãos, ao mesmo tempo que isso acontece, os veículos de comunicação têm dito que as classes mais desacreditadas no Brasil são políticos, polícia e pastores. Eu estava lendo isso outro dia. As 3 classes mais desacreditadas no Brasil hoje, segundo a opinião popular, são essas: políticos, polícia e pastores. O que é que está errado? O que é que a igreja precisa? O que é que nós precisamos fazer, amados irmãos, assim como o povo de Israel nos dias de Amós? Porque observe, amados, a semelhança do povo de Israel naquele tempo, a igreja hoje também se corrompeu, mudou as suas práticas e está também em desobediência a Deus. A igreja hoje em nosso meio, ela tem pompa, tem visibilidade. Ser crente hoje, ser evangélico hoje, é para muitos sinal de orgulho, de status, de posição. Nós não estamos, irmãos, vendo algumas das coisas que a Bíblia nos fala a respeito daquilo que os cristãos deveriam enfrentar. Jesus disse: vocês são bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem contra vocês, disserem todo mal. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Vocês serão perseguidos, serão maltratados, serão caluniados. O apóstolo Paulo diz que seremos considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo é pesado, né? E o que é que nós estamos vendo? Os evangélicos estão lutando para serem mais ricos, para serem mais importantes. O sonho de toda igreja é eleger políticos. Nós temos que ter um político da nossa igreja lá. Esse tem sido o objetivo de muitas igrejas. Outros não estão preocupados com a política, não estão nem aí para ela, mas estão lutando para conquistar riqueza, poder aquisitivo, financeiro, construindo seus impérios. E onde fica o sofrer por Cristo? A gente cantava, já cantamos aqui muitas vezes, o nosso tão querido grupo Acorde de Sião cantava: ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus, ó quantos choram, por Deus imploram carregando a cruz. A gente não está vendo mais isso. Os crentes estão muito acomodados. Todo mundo, como diria o hino nacional brasileiro, deitados eternamente em berço esplêndido, de boa vida, e cada dia mais nos regalando em nossos prazeres. O que é que a Escritura nos diz? Busquemos a Deus, corra o juízo, a justiça no meio de vós. Amós deixa isso bem claro, meus irmãos. Deus procura vida. Depois da vida, venha trazer seu culto.
venha oferecer o seu culto. E eu espero que ninguém deixe de vir para o culto depois de hoje, por conta do que eu estou dizendo aqui. Pelo contrário, continue vindo com vida santa diante de Deus. Pastor, mas a minha vida está desmantelada. Então, já que o senhor disse que não agrada a Deus, não adianta, já que eu estou com minha vida desmantelada, eu não vou vir mais não. Não é esse o remédio. Se sua vida está desmantelada, conserte. Entregue sua vida a Ele, a Deus. E Ele vai consertar a tua vida. E Ele vai dizer: venha meu filho, venha cultuar, agora eu me agrado. Veja, Ele diz: eu aborreço as festas, eu desprezo as assembleias, eu não suporto os cânticos de vocês. Por quê? Porque o povo não tinha vida. Mas se você tem vida para estar aqui, venha com alegria. Agora a gente lembra o que diz Hebreus: venha com intrepidez para entrar nesse vivo caminho, esse novo e vivo caminho. Vamos ler o texto de Hebreus que a gente meditou hoje pela manhã, Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Venhamos, amados irmãos, desta forma, com intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus Cristo, abriu, com o derramamento do seu sangue, com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Foi para isso que Ele deu sua vida, para que nós tenhamos uma vida pura diante de Deus, um coração sincero, uma mente purificada, para que nós nos aproximemos de Deus, com sincero coração. Não se esqueça disso. O culto que Deus rejeita, os cânticos que Ele não aceita, as orações, as pregações, os eventos, os encontros, é quando não está associado com a sua vida. É quando há iniquidade associada com o culto. Então, vamos consertar a nossa vida. E nós vamos encerrar aqui, irmãos, lembrando o que Ele diz no final. Ele diz: olha, vocês misturaram tudo. Nos versos 25 a 27, Deus está falando aqui dos ídolos, os deuses que eles adoravam. Os israelitas, eles realizavam seus cultos, seus rituais, mas eles estavam misturando a adoração a Deus com a adoração a outros deuses, a ídolos. E é interessante observar uma coisa, veja, ele diz, no verso 25: vocês me apresentaram sacrifício no deserto, durante 40 anos, não foi, casa de Israel? Vocês não fizeram isso? Lá no deserto, durante 40 anos, vocês me ofereceram sacrifícios. E Deus está dizendo: desde aquele tempo, vocês já prestavam culto idólatra. Porque enquanto eles estavam no Egito, passaram 400 anos lá no Egito, eles aprenderam a cultuar aos deuses do Egito. E esse povo nunca se libertou completamente da idolatria, irmãos, até que Deus destruiu definitivamente a nação. Mas enquanto a nação existiu, Deus não, ou melhor, o povo não se libertou completamente dos ídolos. Veja que coisa. O povo de Deus não se libertou dos ídolos. O texto vai dizer: levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem. Eram deuses da época. Alguns estudiosos dizem que esses aqui eram os deuses da Assíria, os deuses dos assírios. E é interessante observar porque o povo colocou o coração nos deuses assírios.
E depois foram justamente os assírios que vieram e destruíram a nação, destruíram o povo. E somente depois, não foi nem depois da destruição do reino de Israel, foi depois da destruição de Judá. Somente depois da destruição de Judá e do cativeiro, foi que eles, quando voltaram do cativeiro, eles abandonaram completamente os ídolos. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, não vamos mais encontrar o povo de Israel adorando ídolos. O problema lá é outro. Ídolos eles não adoram mais, porque eles precisaram aprender, e de uma forma muito amarga, que não se brinca com Deus. Com Deus não se brinca. A gente obedece a Deus, a gente cumpre a vontade de Deus, a gente obedece às suas leis e seus mandamentos, seus estatutos, a sua palavra. Então, meus amados irmãos, terminando aqui, nós queremos apenas apontar algumas lições práticas para a nossa vida, lições que esse texto nos ensina. A primeira delas é que Deus só aceita o nosso culto quando ele está em conformidade com a nossa vida. Quando a nossa vida é um culto a Deus, o culto racional que Paulo diz lá em Romanos. Quando a nossa vida é um culto a Deus, Deus aceita nosso culto. Aí você diz, mas pastor, tem muito crente que vive errado. E é verdade. E tem muito crente que na verdade não é crente. Tem muito cristão falso. Existem muitos falsos cristãos por aí. Da mesma maneira que há falsos mestres, há falsos cristãos. E eles estão espalhados por todo canto. Mas um cristão falso, irmãos, eu vou pegar aqui uma ilustração que eu ouvi certa vez o pastor Hernando Dias Lopes fazendo. Ele disse o seguinte: o cristão falso é igual a uma cédula falsa, uma cédula de dinheiro, uma nota de R$100 falsa. O cristão falso é igual a uma cédula falsa. A cédula falsa, ela passa em muitos lugares. Então você pega uma cédula falsa, você não sabe que ela é falsa, e você chega no lugar, compra, paga com ela, e a pessoa recebe também sem saber que é falsa. Aquela cédula até serviu para você, mas ela era falsa. E ela vai passando de mão em mão, e ela vai servindo a um, a outro, a um e a outro. Mas vai chegar um momento que alguém vai descobrir: opa, essa cédula aqui é falsa. O que é que tem que fazer? Tem que levar para o banco. Aí você leva a cédula falsa para o banco. O banco vai avaliar e vai dizer, realmente é falsa. O que é que o banco vai fazer? Ele vai reter a sua cédula e vai destruí-la. Vai destruir a cédula falsa. E ela agora, ela não vai mais fazer mal a ninguém, não vai enganar ninguém. Assim é um cristão falso. O cristão falso, ele vai enganando, ele ajuda um aqui, ele pode servir a outro ali, embora que em todo lugar ele vai deixando rastros. Mas vai chegar um momento em que ele vai chegar na hora do julgamento, aquele que pode julgar, que eu não sei se você sabe, mas só quem tem autonomia para determinar e bater o martelo e dizer que uma cédula é falsa é o banco. Não é qualquer um que pode dizer isso. Mas do mesmo jeito, vai chegar um momento que o cristão falso, ele vai bater na mão daquele que tem autonomia para determinar. E aí ele vai ser destruído. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Deus não aceita uma religiosidade falsa, inoperante. Ele quer vida associada à nossa prática religiosa. Esse texto também nos mostra
o desagrado de Deus, quando o culto está desassociado da vida. Deus quer vida com Ele. E esse texto também nos mostra que esse desequilíbrio entre religião e vida destrói os homens. É a perdição dos homens. Esse desequilíbrio entre a vida e a religião daquele povo foi a sua ruína. Eles foram destruídos. Eles foram exterminados. Assim como o banco destrói uma cédula falsa. Eles foram destruídos, foram exterminados. E esse texto está nos ensinando isso. Quando a nossa vida está em desacordo com o nosso culto, se permanecer assim, isso só pode levar à destruição final. Porque haverá um dia em que o juiz, aquele que julga com justiça e com retidão, ele vai realizar esse julgamento final. E ele vai determinar, então, a destruição de todos aqueles que continuam sendo como essa cédula falsa, enganando e sendo enganados. Amados, que Deus nos ajude a aprender lições como essa. Que Deus nos ajude a ter vida verdadeira no altar de Deus. Onde é que está o altar de Deus? Está aqui. Mas o altar de Deus também está na sua casa, no seu quarto, quando você fecha a sua porta e ora ao Senhor. O altar de Deus está no seu trabalho, quando você é honesto, quando você cumpre suas obrigações, seus deveres, quando você não engana. O altar de Deus está na nossa vida, no nosso dia a dia, o nosso culto racional, o culto que Deus requer de cada um de nós. Que Ele nos abençoe.